Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Libertas. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui no nosso ambiente virtual, onde nós podemos cultuar ao nosso Deus, cada um do seu lugar, mas unidos em coração e no mesmo espírito e na mesma mente. Nós estamos aqui porque reconhecemos que o Deus que é Criador dos céus e da terra enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nesse momento nós falamos de vida, nós falamos de esperança, nós falamos de fé, nós falamos de amor, nós falamos de perdão, nós falamos de vida eterna. É isso que faz desse momento um momento de culto. E eu quero começar esse momento que nós celebramos ao nosso Deus, lembrando o versículo 1 do Salmo 27, escrito pelo rei Davi, quando ele pergunta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? Quando nós nos aproximamos do nosso Deus, nós aprendemos que o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo medo. Me acompanhe orando, pedindo a Deus que traga a nossa mente e o nosso coração ao ambiente de adoração. Pai, eu te agradeço, porque estamos juntos apesar da distância. Eu te agradeço porque o Senhor se move em nossa direção com o objetivo de alcançar o nosso coração e trazer paz, trazer fé, trazer conforto, trazer esperança. Eu te peço que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio. Que o Senhor esteja com cada família, com cada pessoa que está diante de uma tela agora, dedicando esses próximos instantes em culto ao Senhor. Que o Senhor possa atrair as nossas mentes, que o Senhor possa trazer os nossos corações, que o Senhor possa nos consolar, nos confortar e que o Senhor traga para nós aquilo que o Senhor tem para nos dizer na noite de hoje. Sê com cada um de nós e com nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, a partir do versículo 35, que Nazaré, a nossa querida Nasa, vai conduzir essa leitura. Romanos, capítulo 8, Nasa, por favor, nos conduza na leitura bíblica. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós adoramos e louvamos a Deus com as palavras, com o estilo de vida, com a forma que a gente convive com as pessoas, mas também adora quando a gente canta, quando a gente usa a música que Deus dá para lembrar quem Deus é e para falar aquilo que o nosso coração quer dizer para Deus. E hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer isso mais uma vez sob a condução de Cássio e Rebeca, que desde já recebem o nosso abraço. Boa noite, Cássio. Boa noite, Rebeca.
Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Que bom a gente poder estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente poder cantar, louvar o Senhor, dizer quanto Ele é maravilhoso para nós, dizer como é maravilhoso sermos filhos dEle. Eu não sei como você passou o seu dia hoje, como que você chegou agora até esse momento, mas eu quero te incentivar nesse momento a você parar, tentar dar um pausa aí nos seus pensamentos e vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com tudo que há dentro de nós, sendo gratos a Ele pela salvação, sendo gratos a Ele pela vida, pelo Deus maravilhoso e pelo doce nome que Ele tem, que transforma em alegria o nosso triste coração, né? Que bom ter um Deus assim na nossa vida. Só de ouvir sua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Que transforma em alegria o meu triste
capaz de dar ao homem salvação. Por essa salvação, Senhor, que nós te adoramos, que nós te exaltamos, Pai, que nós dizemos não há outro, Senhor, como Tu. Nós entregamos para o nosso coração a Ti, Pai, nessa hora. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é o autor da vida, né? Ele é o Criador, Ele é o Deus de toda a criação. Ele é Deus a quem a palavra de Deus vai dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele é esse Deus, e Ele é o Criador, é aquele que criou com perfeição a vida, que pensou em cada detalhe seu, né? Cada detalhe das nossas vidas. E nós adoramos a esse Deus nesse momento. Esse Deus que tudo nos dá, esse Deus que cuida de nós. Obrigada, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito
amor que nos une, esse amor que nos inspira a continuar e que nos lembra de que a gente foi conquistado lá na cruz e que a gente... nossa! Meu Deus, não vou falar nada, cara! Não. Tá horrível! Hoje não, eu não vou falar mais nada. Eu só vou falar uma frase. Acabou. 3. E é esse amor que nos une, nos inspira a continuar e a conquistar grandes coisas no Senhor. Nunca achei que já fiz e aconteci, que cheguei e arrebentei, que dou aula e já vivi. Nem pensei e acho que não vou pensar ser melhor do que ninguém, de ninguém mais precisar. Mas isso eu faço, isso sim vou fazer. Eu deixo o que ficou pra trás e sigo além, vou adiante também. Eu sigo e já não olho mais. Vou em frente pra conquistar, pois conquistado eu fui, sou vencedor. Perdendo vou ganhar. Jesus vai me compensar, recompensar, caminho em seu amor. Sempre adiante vou, nunca achei que já fiz e aconteci, que cheguei e arrebentei, que dou aula e já vivi. Nem pensei e acho que não vou pensar ser melhor do que ninguém, de ninguém mais precisar. Mas isso eu faço, isso sim vou fazer. Eu deixo o que ficou pra trás e sigo além, vou adiante também. Eu sigo e já não olho mais. Vou em frente pra conquistar, pois conquistado eu fui, sou vencedor. Perdendo vou ganhar. Jesus vai me compensar, recompensar, caminho em seu amor. Sempre adiante vou, em frente pra conquistar, pois conquistado eu fui, sou vencedor. Perdendo vou ganhar. Jesus vai me compensar, recompensar, caminho em seu amor. Sempre adiante vou. Amém. Daqui a pouco tem música do Casa Aberta para a gente ver junto aqui também. E hoje nós estamos no nosso terceiro encontro para uma vida nova. Você deve ter visto, se você acompanha aqui os trabalhos da nossa igreja, que já há 2 domingos nós estamos nos encontrando com o sentido e o propósito de descobrir o que a vida fala para nós quando nós pensamos sobre ter uma vida nova. No primeiro domingo desse mês, nós conversamos sobre como Jesus ensina a Nicodemos que uma vida nova se dá primeiro quando a gente permite encontrar essa coisa diferente que é chamada novo nascimento. Algo que pode parecer um pouco estranho para mim e para você, que vivemos em pleno século XXI no Brasil ou em qualquer outro país, e nós temos uma outra cabeça,
mas que para Nicodemos foi muito bem passada a informação e ele compreendeu muito bem que o novo nascimento era zerar a vida e começar, ou melhor, resetar a vida e começar a enxergar as coisas de um outro jeito, tudo partindo de Deus, dando para a gente uma nova vida, uma nova maneira de enxergar o mundo e de viver esse dom que Deus nos deu, que é viver. No segundo domingo nós falamos sobre a importância de perdoar. Perdoar para que a gente consiga seguir em frente, sem levar aquelas amarras que nos prendiam ao passado, sem carregar aquele peso agarrado no pé, para que a gente possa realmente ser livre para começar uma vida nova. Ninguém começa nada novo trazendo raiz de amargura e rancor no coração. E hoje nós estamos conversando mais uma vez sobre como ter uma vida nova. Mas hoje o nosso tema começa a avançar e a olhar para o futuro, porque eu pergunto a você como é possível vencer na vida. Quando eu falo sobre vencer na vida, é quase impossível que eu não lembre de uma das coisas que mais se faziam na adolescência ali nos anos 90. Se você tem a minha idade, ou talvez um pouco menos, já deve ter ouvido falar pelo menos de um jogo que já foi frenesi nos meios, ali nos grupos de adolescente, quando a gente se juntava para jogar jogos de tabuleiro. Estou falando do jogo da vida. Você lembra disso? Era um tabuleiro em que você tinha um carrinho e nesse carrinho você começava sozinho e conforme o jogo avançava, você se colocava ali em situações semelhantes a que você vai vivendo, em que você poderia ter lucro ou prejuízo. Hoje, já um pouco mais maduro, com o tempo tendo passado um pouco, tendo um pouco mais de conhecimento de vida, eu começo a pensar que aquele jogo tinha um pouco de crueldade. Afinal de contas, você vencia às custas do fracasso de outras pessoas. Para que você vencesse o jogo da vida, outras pessoas tinham que perder esse jogo da vida. Uma outra coisa que eu lembro que hoje, com alguns receios sobre o jogo, é que tudo era quantificado. Você sabia se alguém tinha sucesso na vida, se essa pessoa juntava dinheiro, se ela juntava mais pessoas no seu carrinho, se seu salário era melhor e você tinha prejuízo quando alguma coisa ruim acontecia com você, mas a felicidade e o sucesso de alguém era quantificado, ao mesmo tempo que nesse jogo da vida só vencia aquela pessoa que superava as outras pessoas. Pode parecer apenas um jogo de tabuleiro, algo datado, algo que ficou ali nos anos 90. Mas se a gente for honesto e pensar um pouquinho, ele é um bom emblema, um bom símbolo daquilo que a vida da gente se tornou no mundo judaico-cristão ocidental, onde a gente tenta sempre quantificar as coisas, onde a gente assimilou, introjetou de uma maneira não muito saudável. E quando eu falo a gente, é lógico que é uma generalização, né? E a gente introjeta isso de forma que parece que a vida se torna altamente quantificável, onde eu consigo dizer se eu fui bem sucedido ou não fui bem sucedido, de acordo com alguns indicadores que eu estabeleço para a minha vida. E aí eu crio na minha mente assim dois personagens que já se tornaram até clássicos do cinema norte-americano, né? Que é o cara que é popular e o cara que é perdedor, o vencedor e o perdedor. São pessoas que você consegue dizer, a partir dos rótulos que a gente estabeleceu como convenção de vitória, que elas são vitoriosas ou que elas são perdedoras. Então, se eu digo, olha, alguém entrou na faculdade de medicina, você automaticamente vai acender ali uma luzinha no seu inconsciente em que você associa aquela pessoa como tendo uma vitória, ela venceu uma etapa da sua vida. Se eu digo, olha, meu filho repetiu de ano, você não vai ter um bom sentimento acerca do meu filho. Provavelmente você vai ficar com pena, vai até pensar onde é que ele ou eu erramos porque ele foi reprovado. Mas nós associamos coisas de gente que vence e coisas de gente que perde. Hoje eu queria propor a você uma desconstrução, palavra que está na moda, dessa forma de pensar vencer na vida ou perder na vida. Queria que a gente partisse do modelo bíblico sobre o que é vencer na vida. E eu queria fazer isso não a partir logo de cara do texto que nós vamos expor daqui a pouco, mas eu queria que você partisse comigo do texto que agora há pouco foi lido aqui na abertura do culto, que está lá em Romanos, no capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos 8, esse ainda não é o texto que nós vamos expor, mas é um texto que vai nos mostrar a visão bíblica do que significa vencer na vida, que não parece muito com o que o jogo da vida
ensina para a gente. Mas olha lá em Romanos capítulo 8, já foi lido agora há pouco, mas você vai ver no versículo 37, Paulo escrevendo para essa igreja que estava em Roma, as seguintes palavras: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você lembra do texto que foi lido, você vai ver que Paulo vem dizendo uma série de consequências que alguém se expõe quando ela decide andar no caminho de Cristo, quando ela decide seguir os ensinamentos de Jesus, quando ela decide ser um discípulo de Cristo. E ele vai dizer, olha, é por essas coisas, é por conta dessas consequências que eu posso dizer a você que nós somos mais que vencedores. E se você tiver a disciplina, a vontade e o exercício de ler no Novo Testamento qual é o pensamento bíblico sobre vencer na vida, você vai questionar com muito mais veemência esse modelo que a gente tem adotado muitas vezes na vida da gente. Porque, por exemplo, Paulo, quando escreve para os Filipenses, ele vai dizer que o que ele considera como lucro é viver para Cristo. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele conquistou, que nós podemos chamar de sucesso, não serve de nada. Ele usou até uma expressão muito pesada, que é esterco. Ele diz, para mim isso não serve de nada, é rejeito, porque para mim o viver é Cristo. Aqui ele fala que nós somos mais que vencedores, e você vai ver que é porque Jesus nos amou. Quando ele está no fim da sua vida, ele faz uma análise da própria vida e fala que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Ele se considera um vencedor. Em Apocalipse, você vai ver a figura do vencedor, que é aquele que vencer receberá a coroa da vida. Então a Bíblia fala sobre vencer na vida numa outra perspectiva. Numa perspectiva de que quem vence na vida é quem ama a Cristo. É esse o ponto de partida que você vai encontrar aí em Romanos, no capítulo 8. Quem vence na vida é quem ama a Cristo. Só que aí nós chegamos nessa luta. Se a gente fala sobre vitória, a gente está se apropriando de uma figura de linguagem de metáfora, onde a gente está fazendo um paralelo entre viver e competir ou experimentar alguma coisa que você precisa completar. Se eu venço, eu chego com êxito até o final. Eu consigo terminar uma prova. Eu consigo passar por ela e terminar bem terminado. Se eu enfrento alguma coisa, se os autores bíblicos escolheram essa figura para falar para nós, para falar para a gente sobre vencer na vida, sobre ser mais que vencedor, eu preciso entender que se eu venço alguém, eu venço alguma coisa. Isso quer dizer que nessa jornada, nessa caminhada, nessa luta, eu vou encontrar oposição, eu vou encontrar alguns inimigos. O principal inimigo que você deve pensar agora comigo, se você tem um pouco de familiaridade com a fé cristã, é justamente aquilo que Paulo também ensina, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo. Ele fala sobre uma luta que se trava no reino espiritual. É uma luta verdadeira, em que o próprio Jesus se compromete em vencer. Mas existe uma outra instância dessa luta que se trava num campo de batalha, que pode-se dizer que sou eu e é você. É sobre esses inimigos que agora já não é Paulo quem vai falar, é João, vai escrever para uma igreja e vai falar sobre justamente como é que alguém não pode amar a Jesus e a esses inimigos ao mesmo tempo, nesse ambiente que se chama mundo. Para você entender um pouco mais e para que eu possa explicar um pouco melhor, por favor, abra sua Bíblia na carta que João escreve, a primeira carta que João escreve, lá no capítulo 2. Se você não conhece ainda esse texto, fica lá no finalzinho da sua Bíblia, você vai ver um pouco antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 2. E eu queria ler com você a partir do versículo 15, dando apenas mais um tempo para quem está se habituando a abrir a Bíblia e a manusear a Bíblia, para que você tenha tempo. Agora acho que você já chegou lá em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15.
quando ele diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te peço que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encoraje e que o Senhor nos dê vitória. No nome de Jesus. Amém. Se você tem um ouvido atento, deve ter percebido que nessas palavras que João praticamente começa a sua carta às igrejas que estavam espalhadas ali no seu tempo, ele usa constantemente a expressão mundo. Se você já leu o Evangelho de João, já percebeu que mundo é uma das suas palavras preferidas. Ele coloca sempre nos discursos de Jesus, nas falas de Jesus, nas suas conversas, essa expressão que aparece com algumas peculiaridades a cada vez que ela surge nessa história. Mundo é algo que João aqui nos apresenta como sendo algo que não deve ser amado. E aí eu pergunto a você, será que realmente não tem nada no mundo que possa ser amado? Será que eu não posso amar chocolate? Será que eu não posso gostar de dar um mergulho na praia? Será que eu não devo amar uma trilha na floresta, uma paisagem bonita? Será que não tem nada no mundo que eu possa amar? É importante a gente demarcar aqui nesse momento da nossa reflexão essas diferenças entre o uso dessa palavra mundo, até mesmo no próprio texto do apóstolo João. O mundo aparece na Bíblia em três facetas, praticamente em três apresentações. Uma delas é esse mundo criado por Deus, esse mundo que a gente olha e que a gente fica maravilhado pela beleza que ele apresenta, pela sutileza das suas cores, pelo sabor que as coisas têm, pelo cheiro que as coisas exalam. Sabe essa alegria que a gente tem no mundo criado? Esse mundo é criado e ele também é amado por Deus, como você vai ver ali em Atos 17, os próprios apóstolos falando que Deus criou esse mundo e que vai redimir esse mundo e que Deus ama a sua criação. Portanto, esse aspecto de mundo, que às vezes tem até uma outra palavra que é trazida no original grego, né, o geral que você vai ver é cosmos, mas muitas vezes ele aparece, ele surge com outras aplicações e com outras palavras que chegam para nós no português como mundo. E um desses tipos de mundo é esse mundo criado. Um outro mundo que Deus ama e que Deus não exige que nós não amemos é o mundo humanidade. Então, às vezes você vai ver na própria Bíblia e nos Evangelhos textos como João 3,16, em que você lê que porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse mundo também pode ser amado. Já falamos sobre o mundo criação, já falamos sobre o mundo humanidade, mas tem um aspecto do mundo, tem um aspecto de ser mundo, que quando a Bíblia fala sempre com uma carga muito negativa, uma carga muito pesada. E uma delas é justamente quando João fala aqui no comecinho desse texto, quando ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Que mundo é esse? É um mundo que se constrói, que cria estruturas corrompidas em cima da criação e em cima da humanidade que habita essa criação. Você já deve ter ouvido falar de pecado, e pecado é tudo aquilo que a gente faz e tenta colocar no lugar de Deus. São os caminhos e aqueles castelos que a gente tenta construir com as nossas próprias mãos para trazer satisfação à nossa alma. Esses nossos anseios, como eu falo nossos pensando em humanidade, faz com que a gente crie estruturas que são estruturas corrompidas. É o mau uso das coisas boas, é o mau uso das coisas como elas são. São as coisas completamente contaminadas pela atitude pecaminosa que existe nos homens e nas mulheres. Sabe, se você usa uma lente errada para enxergar as coisas, o pecado tem essa capacidade de fazer todas as coisas que são realmente boas se tornarem as piores coisas possíveis. Então, João começa essa parte da sua carta lembrando para cada um de nós, porque ele escreve para toda a igreja de Cristo, né,
Ele lembra que você e eu não devemos amar o mundo, nem amar as coisas que estão no mundo. E quando ele fala sobre esse amar o mundo, ele está falando praticamente e especificamente desse mundo que significa sistema caído, esse cosmos que nós habitamos. São as coisas que nós sabemos que são erradas, são as coisas que nós sabemos que estão permeadas pelo mal, são aquelas coisas que tantas vezes a gente finge que não sabem que são erradas para continuar amando e chafurdando nelas. É justamente isso que João começa marcando para aquela igreja e para nós aqui, dizendo, olha, tudo começa com para onde você direciona os seus afetos. Uma vez que eu entenda o mundo, uma vez que eu entenda que eu não devo amar esse mundo, que é essa estrutura caída, eu preciso entender o que João fala sobre amar esse mundo. Amar é muito mais do que você fazer coraçãozinho com a mão, ou você fazer declaração de amor no Facebook, ou postar em datas especiais a foto de alguém no Instagram. Amar tem a ver com telos. Telos é para onde eu direciono a minha vida. É do que eu tenho fome, como diria a música dos Titãs. Você tem fome de quê? Telos é para onde eu caminho, é para onde eu vou, é o que me move, é o que preenche, é o que eu pelo menos penso que preenche a minha alma. Então, quando eu falo sobre amor, eu falo muito mais do que simplesmente professar alguma coisa ou sentir amor romântico por alguém. Eu falo sobre algo que me move e que me toma tanta parte da minha mente como do meu coração, que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, as decisões que eu tomo, são movidas por esse telos, que seria o termo ali, um termo grego da filosofia, que nos ajuda a pensar um pouco melhor nisso. Sabe aquelas fomes específicas que a gente tem, especificamente as mulheres grávidas? Hoje eu estou com vontade de comer isso ou aquilo. Então, telos tem a ver com essa fome, aquilo que move você, aquilo que vai fazer você buscar a sua saciedade. E aqui João está dizendo para essas pessoas que elas não deveriam, que eu não deveria, que você não deveria ser movido pelo amor às coisas que estão envolvidas nessa estrutura caída. E aqui já acende uma luzinha amarela, se eu estou falando sobre uma vida nova, se eu estou falando sobre alguém que nasceu de novo, que tem a mente de Jesus começando a brotar no seu coração, se eu estou falando de alguém que quer perdoar, nada mais lógico que eu comece a destruir e a dinamitar dentro de mim essas estruturas criadas e essas estruturas consolidadas. Porque a gente cria sistemas dentro da gente. A gente não tem opinião ou gosto somente da noite para o dia. De repente eu conheço alguém e digo se eu combino com ela ou não, se eu tive match com essa pessoa ou não, somente pelo rosto dela. Sabe aquele conceito que a gente tem que a primeira impressão é a que fica? A primeira impressão, na verdade, não é a primeira impressão. É a primeira impressão que eu tenho depois que eu deixo construir em mim um monte de preconceitos, no sentido mais original da expressão, sobre o mundo que eu vivo. É aquilo que a gente chama de idiosincrasias. Isso é construído dentro de mim. E isso é introjetado de tal forma que eu amo aquilo. Que aquilo faz parte da minha maneira de enxergar o mundo e de experimentar a vida e de me relacionar com as pessoas. Então, se eu penso em começar uma vida nova, eu preciso necessariamente repensar essas estruturas que eu criei dentro de mim. E é isso que João está chamando a atenção aqui. Olhe aquilo que você ama. E talvez um bom subtexto é: um coração humano não tem lugar para dois amores que movem você, dois amores no sentido de telos. Ou você ama essas estruturas, ou você ama a Jesus de forma que ele refaz essas estruturas dentro de você. E aí João vai fazer uma espécie de exame, para que você... Sabe aqueles testes que a gente faz para saber o que a gente é, ou quais são as falhas que a gente tem, onde a gente pode melhorar? De vez em quando a gente brinca com alguma coisa assim, ou faz isso de uma forma mais séria, quando a gente procura um profissional
da área. Mas aqui você vai ver que o João vai lembrar que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro, são excludentes. Ou você ama o mundo, ou você ama o Pai. São estruturas que não podem coabitar o mesmo coração. E aí ele vai dizer o que é que há no mundo que talvez possa estar tomando conta do seu coração. E aí ele vai dizer a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou soberba da vida, ou orgulho da vida, dependendo da tradução que você vai usar. E ele vai dizer que essas três coisas, essas três áreas não provêm do Pai, mas provém do mundo, essa estrutura caída que a gente já falou aqui. Eu queria somente passar com você por algumas elaborações acerca dessas três áreas. Primeiro, ele vai falar para a gente sobre essa cobiça da carne. É importante a gente lembrar, talvez pela primeira vez você esteja ouvindo isso, mas se você fizer o exercício de olhar como foi a tentação de Jesus no deserto, ali que Lucas conta, e relacionar com essas três áreas que João adverte à igreja sobre ter cuidado para que não seja o amor do seu coração, você vai ver que Jesus é tentado ali por Satanás nessas três áreas, naquilo que é da carne, naquilo que é dos olhos, naquilo que é da vida. Quando a gente fala de cobiça da carne, né, e aí eu preciso fazer um parêntese aqui para quem tem uma Bíblia com versões diferentes, você pode encontrar concupiscência, que é uma palavra mais difícil, mas cobiça já fala bastante por si só acerca dessa concupiscência, que pode ser traduzida como desejo também. Só que isso tem uma conotação de algo muito forte, algo muito profundo, algo que mobiliza muito. Então, quando eu falo de concupiscência, cobiça ou desejo, é algo que cega alguém, algo que leva alguém a buscar incessantemente essa coisa. Quando eu falo de cobiça da carne, eu estou falando sobre aqueles prazeres que são sensoriais, aquelas coisas que a gente busca porque a gente gosta da sensação física que ela traz para a gente. É como se eu dissesse, olha, você pode comer o chocolate do mundo inteiro e você não vai engordar. Você pode fazer o bang jump onde você quiser e você não vai morrer. Você que gosta de surfar vai poder surfar para sempre, sentir aquela adrenalina da onda, sabe, onde você quiser. Sabe, essas coisas boas que fazem bem mesmo para o corpo e que são coisas boas de Deus, sabe, que trazem alegria para os nossos sentidos. Às vezes a gente só atrela isso ao fator do sexo, mas isso tem a ver com comida, com o sentimento de respirar ar puro, coisas que fazem bem para o corpo. Aqui o que João chama a atenção da gente é para o fato de que às vezes a gente começa usando isso bem, de repente começa a usar isso deturpado, começa a fazer mau uso disso e de repente nós estamos escravos das sensações boas que a gente tem no corpo da gente. E a gente acha muitas vezes que tem o controle dessas sensações. A gente começa a brincar e a arriscar com esse pecado e vai deixando que ele vá tomando conta da vida da gente e de repente ele já tomou conta e a gente acha que ainda está no controle disso. Eu lembro que uma vez eu fui numa viagem missionária em 2001, isso faz muito tempo. De vez em quando eu falo desse lugar, chama Serrota. Eu lembro que uma das pessoas que eu conheci naquela cidade era um camarada que trabalhava fazendo tijolo, sabe aqueles tijolos de barro numa fábrica que tinha fornos super aquecidos, ele passava o dia ali. E ali uma das coisas que ele me contou é que ele tinha a sua carne cozinhada, a carne dele era dura, sabe? Ele havia passado tanto tempo na beira daquele fogo que ele não percebeu quando a carne dele cozinhou. E eu lembro que eu tive a curiosidade de perguntar para ele quando foi que isso aconteceu, se ele não percebeu, para parar a tempo ou procurar um outro trabalho, eu sendo também muito ingênuo, porque onde ele estava não era trabalho, não era algo tão fácil assim que você podia escolher, mas ele disse, olha, quando eu vi, eu já tinha cozinhado, eu já estava assim, eu não percebi, eu só sentia o calor, mas achava que aquilo estava dentro da minha própria administração, que eu tinha controle daquilo ali. E aí eu vi que eu não tinha e hoje eu estou nessa condição.
Muitas vezes a gente vai se aproximando dessas coisas que a gente quer, que a gente gosta, essas coisas se tornam algo que nos escravizam, essa coisa nos escraviza porque elas não trazem saciedade nunca, elas vão ser sempre insaciáveis, você vai estar sempre insatisfeito e de repente você vai estar ali com a sua carne cozinhada, se você não tiver cuidado e não parar antes. Logo em seguida, ele vai falar sobre a concupiscência dos olhos. Ele vai falar sobre essa cobiça que os olhos trazem para o coração humano. Sabe aquele sentido que faz a gente pecar contra o próximo? Começa com a cobiça dos olhos. Quando eu olho para outra pessoa e eu invejo aquilo que ela tem, é quando eu começo a tomar decisões, sabe, que são criminosas para ter aquilo que não me pertence. Quando eu começo a cobiçar a mulher do próximo, quando eu começo a me mover fora daquilo que eu deveria ter contentamento, porque eu olhei e achei bonito e quero alcançar. Eu falei agora há pouco que esses três elementos são paralelos ali com o que Jesus viveu na tentação no monte, junto com Satanás diante dele. Lembra que primeiro Satanás tenta trazer para ele pão. Ele vai justamente no sentido da cobiça da carne. E Jesus, com fome, é apresentado aquele pão e diz, não, eu não vou ceder à sua tentação, porque nem só de pão o homem vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui a gente vê a concupiscência dos olhos apresentadas como sendo essa cobiça que nos move por aquilo que a gente olha e a gente quer ter. Satanás fez a mesma coisa com Jesus quando Jesus estava no monte, mostrou para ele o mundo e disse, olha, esses reinos aqui todos podem ser teus, basta que você me adore. E Jesus mais uma vez vence a Satanás. Não adora a Satanás, obviamente, mas veja que Jesus, nessas duas circunstâncias, consegue demonstrar com a sua reação qual seria um bom caminho para que alguém vencesse a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Primeiro ele diz, olha, ninguém vai viver somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até aqui eu queria que você entendesse que apesar disso ser uma realidade e nós todos os dias lutarmos contra aquela cobiça que vem na nossa carne e a cobiça que vem dos nossos olhos, Jesus apresenta a própria palavra de Deus como sendo um dos principais recursos que eu e você temos para enfrentar esses inimigos e poder começarmos uma vida nova. Então, isso é algo que você já deveria colocar agora na sua bagagem de primeiros socorros. Palavra de Deus. Ninguém consegue passar por isso sem estar bem preparado daquilo que Deus ensina para a gente. Não esqueça de que isso é o principal presente, a principal revelação que Deus traz para todos os seres humanos. Não abra mão da palavra de Deus. Agora volta comigo para a ideia da cobiça dos olhos. Lembra que João aqui está falando para essas pessoas que existem alguns inimigos que fazem que a gente construa estruturas de amor ao mundo dentro da gente. Uma delas é esse prazer insaciável que a carne dá. Outra é essa angústia também insaciável que os olhos trazem. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Eu nunca estou satisfeito com a pessoa que está do meu lado. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu já conquistei. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Aquilo que é bonito me chama a atenção. E eu estou sempre movido por aquilo que eu vejo, aquilo que não está dentro, aquilo que está fora. Quando eu vejo essa expressão, eu não consigo não lembrar de uma das histórias obscuras do Antigo Testamento. Se você já leu o Antigo Testamento, você já deve ter passado por essa história que está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Você vai ver lá na sua Bíblia um título assim, A Morte na Panela. É um trechinho curto. Poucas pessoas param para ler com atenção aquilo ou comentam sobre ela. Mas fala sobre os discípulos de Eliseu, que eram pessoas que Eliseu era um profeta, e ele tinha discípulos, pessoas que aprendiam as Escrituras com ele. E os discípulos de Eliseu estavam com fome, e um deles foi assim num quintal que tinha perto de onde eles estavam, e achou uma fruta bonita. E ele pega essa fruta, essa parte de achar bonita sou eu que estou fazendo a ilação, mas ele pega uma fruta, ele cozinha essa fruta, ele dá essa fruta para as pessoas comerem, todo mundo começa a passar mal, aí vai alguém buscar Eliseu, Eliseu, a morte está na panela, vem nos ajudar. Eliseu coloca farinha e a turma escapa daquele envenenamento.
Mas eu sempre penso o que é que fez aquele discípulo de Eliseu escolher aquela fruta naquele quintal. A gente sempre escolhe a fruta que a gente acha bonita. Lembra que é assim que é narrado ali a primeira experiência de pecado entre seres humanos com Adão e Eva no Gênesis. Tinha um monte de fruta no jardim que eles podiam comer. Eles vão naquela que eles sabiam que não podiam e que a Bíblia fala que era agradável aos olhos. A gente sempre olha para aquilo que é mais bonito e acha que aquilo vai satisfazer a nossa necessidade. E às vezes a morte está na panela, como estava ali entre os discípulos de Eliseu. Então a cobiça dos olhos é um outro inimigo estrutural que a gente acaba deixando construir morada no nosso coração. E por fim, está aquele que é considerado pelas pessoas que estudam mais profundamente a Bíblia, a mais perigosa das áreas que acabam construindo essas estruturas no coração da gente, que é justamente a ostentação dos bens, como a Nova Versão Internacional traduz, mas a Revista e Atualizada fala em soberba da vida. C.S. Lewis chama de orgulho mesmo, como a gente conhece muito bem. E ele diz que orgulho é o princípio da ruína de qualquer pessoa. Eu acho interessante o que C.S. Lewis fala, porque ele vai um pouco além daquilo que a gente entende como orgulho. Às vezes a gente associa o orgulho somente à soberba de ter um nariz empinado e de se achar melhor do que as pessoas. Mas C.S. Lewis nos dá uma desconcertada no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala o seguinte, ele fala que, quanto ao orgulho, trata-se de um estado da mente completamente contrário a Deus. Quanto mais orgulhosa for a pessoa, mais ela detesta o orgulho nas outras pessoas. E aí ele diz o seguinte, quer saber quanto orgulhoso você é? Você deve se perguntar, quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam ou se recusam a me dar atenção ou dão palpite, ou são condescendentes comigo ou são exibidas. O que C.S. Lewis quer dizer é que o que incomoda uma pessoa orgulhosa é ela não ter mais do que a outra pessoa. Não é somente a arrogância diante das coisas ou das pessoas. No exercício aqui de descrição de C.S. Lewis, ele vai associar orgulho com concorrência. E para ele, se acaba a competição, acaba o orgulho. E veja como isso faz sentido. Pensa um pouquinho nas situações em que você, e aí eu faço o mesmo exercício, se sentiu desconfortável porque foi inferiorizado por alguém. Quanto você se sente ofendido quando você acha que não teve o destaque que merecia. Ou como alguém que na minha terra a gente chama amostrado e aqui no Sudeste se chama exibido, chega num lugar e não para de falar e tem aquele prazer em chamar a atenção. O que é que realmente está causando esse desconforto em você? No estudo semântico de C.S. Lewis, isso quer dizer que, na verdade, tem alguém que está ali tendo mais de alguma coisa do que eu. E isso é algo que eu acho muito certeiro, algo que eu acho muito cirúrgico na sua compreensão. Porque se você pensar direitinho, essas coisas que nos incomodam dizem muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa que está me incomodando. E se existe uma coisa que realmente faz com que eu seja rebelde contra Deus, é esse sentimento de querer ter mais do que qualquer pessoa, ou de querer me rebelar contra aquilo que eu tenho, que eu sou, né? E as minhas habilidades dadas por Deus e aquilo que eu posso conquistar também com a bênção de Deus. Então, orgulho tem muito a ver com essa coisa da concorrência. Soberba tem a ver com querer ser melhor do que os outros. E isso, se você pensar um pouco, junto com aquelas outras duas coisas que eu acabei de falar, formam o tripé do jogo da vida que a gente vive hoje. Se você pensar comigo, você vai ver que boa parte das coisas que nós somos sistemicamente envolvidos, sabe, pelo mundo da propaganda, pelo mundo da mídia, pelo mundo do entretenimento, pelas conversas entre amigos, tem a ver com prazeres da carne, com coisas que fazem bem para o corpo, tem a ver com os prazeres dos olhos, aquilo que você quer ser
que não lhe pertence e com essa soberba da vida de alcançar um status que você não tem e que só faz sentido em detrimento do fracasso de outros. É bem parecido com o jogo da vida que eu comecei falando aqui essa mensagem. E a gente muitas vezes tem construído uma vida inteira em cima desse tripé. Construir uma vida em cima desse tripé é parecido com o que Jesus ensina sobre construir uma casa sobre areia. Não tem firmeza. Se vier uma onda, derruba. Não traz saciedade. Não traz completude. Porque é feito para dar errado. É feito a partir de uma estrutura em que quem ama o mundo não permanece para sempre. Sabe, essa questão de permanência é fundamental para que a gente entenda uma vida nova. A gente vive na angústia de acabar. A gente vive numa angústia que é deixar de ter sentido porque não existe mais. E aí, quando você olha para o que a Bíblia ensina para a gente sobre sentido, tem a ver com permanecer. É a casa que está sobre a rocha, que vem a onda e não derruba. É construir estruturas no coração que tenham firmeza e permanência. Estruturas essas que esse mundo caído como está não tem capaz de me oferecer. Você consegue entender um pouco mais o que é que João está falando sobre os riscos que a gente assume quando ama esse mundo? E aí ele vai encerrar falando que o mundo e essa sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso pode ser uma boa notícia, isso pode ser uma má notícia. É uma boa notícia porque eu sei que alguma coisa pode permanecer para sempre. Eu sei que eu entendo isso, eu sei que eu devo construir isso dentro de mim, mas para ser muito honesto, e aí eu estou falando como todos os seres humanos podem falar, para ser muito honesto, eu sei que é algo muito difícil. Eu sei que é algo muito irreal até para mim, como eu sou hoje. Eu sou carne, eu sou osso, eu sou pecado, eu tenho essas cobiças dentro de mim, eu tenho essa soberba dentro de mim. Eu não posso dizer que eu vou me livrar disso da noite para o dia, sabe? E eu preciso de alguma esperança para isso. Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma boa notícia, eu tenho essa má notícia. O mesmo João fala para a gente sobre a possibilidade que nós temos, e isso é o grande ganho dessa nossa conversa aqui hoje, é que você entenda que você não precisa deixar que essas estruturas criem raízes no seu coração, porque todas as vezes que você cair numa delas, que você perceber numa delas, você pode experimentar e vivenciar a experiência do arrependimento. É da compreensão de que eu fiz errado. Eu apresento aquilo que eu fiz errado ao Senhor, a Deus, em nome de Jesus. E aí tenho a oportunidade de começar de novo e retomar a minha caminhada. E isso o próprio João fala para nós. Quando ele diz, lá no primeiro capítulo, no versículo 8, ele diz assim: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos. Ao mesmo tempo, todos nós somos encorajados a confessarmos os nossos pecados, sabendo que Deus é fiel e justo, que nos perdoa os pecados e que nos permite começar de novo. Essas estruturas de mundo vão estar constantemente tentando criar espaço dentro de você. É uma batalha para a vida. E esse movimento de confissão e arrependimento é algo que você vai precisar estar constantemente empenhado. É algo para a vida. Às vezes a gente acha que Deus está contra nós. Às vezes a gente escuta tanto isso que a gente cria uma relação de medo com Deus. Só que é importante, quando eu escuto falar sobre tudo isso, que o mundo não deve tomar conta do meu coração, que eu devo estar constantemente confessando pecados, corrigindo o meu rumo.
é importante eu lembrar que eu estou envolvido num Deus que é amoroso e num Deus que está interessado numa relação próxima comigo, uma relação verdadeira. Um Deus que se importa comigo e um Deus que está a meu favor. E aí eu queria ler com você lá Romanos capítulo 8, já estou encerrando. Romanos capítulo 8, no versículo 39, quando Paulo diz, nós já lemos isso hoje, quando ele fala que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus por causa de Jesus. Não desista dessa batalha. Não desista de vencer na vida. Não desista de colocar no seu túmulo ali a certeza de que você completou a carreira, que você guardou a fé e que você pode ir agora viver a sua vida plenamente em Cristo. Isso é uma batalha para a vida. Você conta com esses irmãos para isso. Você conta com o Senhor principalmente para isso. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados ao Senhor e se arrepender e caminhar para Ele. Deus nos abençoe e gostaria que você refletisse um pouco mais sobre isso com a música que o Cássio e o Casa Aberta trouxeram para nós. Nunca achei que já fiz e aconteci, que cheguei a arrebentei, que não algo já vivi. Nem pensei e acho que não vou pensar ser melhor do que ninguém, de ninguém mais precisar. Mas isso eu faço, isso sim vou fazer. Deixo o que ficou pra trás E sigo além, vou adiante também. Eu sigo, já não olho mais. Vou em frente pra conquistar, pois conquistado eu fui, sou vencedor. Perdendo eu vou ganhar. Jesus vai me compensar, recompensar, caminho em seu amor, sempre adiante vou. Jesus vai me compensar, recompensar, caminho em seu amor, sempre adiante vou. Amém. Foi muito bom esse tempo que nós estivemos aqui juntos mais uma vez. E eu queria, antes de orar, encerrando esse culto, queria encorajar você mais uma vez a participar dos nossos grupos de pastoreio e suporte. Se você quer participar, se você está sem grupo ainda, manda uma mensagem por privado para nós ali pelo Instagram, pelo Facebook ou aqui no YouTube. Nós queremos cuidar de você no sentido de cuidarmos uns dos outros, de caminharmos juntos. Nós queremos estar fortes nesse período em que estamos distantes, queremos estar unidos e queremos você aqui no nosso GPS. Tá bom? Espero que você esteja acompanhando aqui os nossos encontros. Se você quer convidar alguém, vai ser ainda mais bem-vindo para se unir a nós aqui. Logo, logo, você vai poder fazer uma visita presencial à nossa igreja, se Deus assim permitir, no tempo certo. Esse é um segundo comunicado que eu quero trazer aqui para a igreja. Nós nos reunimos como conselho. Eu sei que algumas medidas das autoridades já autorizam, alguns dias sim, outros não, que você abra os seus cultos públicos. Nós que fazemos o conselho da Igreja Presbiteriana Libertas, decidimos que só tomaremos essa atitude quando tivermos a segurança de que estamos fazendo algo responsável. Nós entendemos que cuidar das vidas uns dos outros inclui também ter essa responsabilidade civil de cuidar da nossa comunidade, das pessoas que amamos, e isso hoje significa
respeitar ainda um pouco mais o tempo desse distanciamento social. O nosso Deus é um Deus que destrói esses paradigmas equivocados sobre religião. Nós continuamos sendo igreja, nós continuamos próximos, continuamos unidos no amor de Cristo, cada um nas suas casas, lembrando que há tempo para tudo debaixo do sol e que o tempo do Senhor é perfeito. Assim que nós pudermos, nós estaremos juntos. Queremos muito que isso aconteça, mas faremos isso quando percebermos que é uma atitude responsável. Estamos ouvindo os órgãos de pesquisa em saúde, as autoridades, estamos em consenso com o presbitério do Rio de Janeiro, que é o presbitério que nós fazemos parte, tá? E eu peço que você tenha um pouco de paciência, logo a gente vai estar junto aqui, tá bom? E nós vamos encerrar o nosso culto orando. Nós vamos incluir nessa oração algumas pessoas que fizeram aniversário nos últimos dias, que eu não orei aqui especificamente, mas eu estou aqui lembrando de Paloma e Celeste, que a gente não participou aqui da oração pública, mas nunca é tarde para nós agradecermos a Deus pela bênção da vida e do compartilhar dia a dia com essas irmãs. Então eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, eu te agradeço por esse tempo aqui, te agradeço porque o Senhor nos dá a possibilidade de começar de novo todos os dias, o Senhor nos dá a possibilidade de ter uma vida nova. Eu te peço que o Senhor faça nascer em nós esse novo nascimento, que a Tua palavra venha a brotar, a germinar e a dar frutos nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada em que nós somos estimulados a perdoar-nos uns aos outros, a exercitar o perdão. E especialmente hoje, que o Senhor nos ajude a rejeitar tudo aquilo que tem sido solidificado no nosso coração, que tem a ver com o sistema desse mundo caído. Que o Senhor nos ajude a tirar isso de nós, que Teu Santo Espírito realmente faça essa expulsão, para que nós possamos amar ao Senhor verdadeiramente, para que nós possamos amar o jeito que o Senhor pensa essa vida, para que nós possamos amar o jeito que o Senhor pensou esse mundo, amar a Tua palavra, amar o teu querer para as nossas vidas, Pai. Eu te peço que o Senhor cuide de cada um de nós, onde nós estivermos, que o Senhor possa trazer saúde para os nossos lares, proteção, que o Senhor possa cuidar dos nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que o Senhor possa guardá-los, dar sabedoria, discernimento, para que sejam usados pelo Senhor, que o Senhor seja com os enfermos, que o Senhor restabeleça a sua saúde, que o Senhor traga de volta para os seus lares, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor possa encorajar aqueles que estão atemorizados, Pai, que o Senhor possa tranquilizar o nosso coração acerca do dia de amanhã, que possamos aprender do Senhor, que possamos todos os dias experimentar do Teu cuidado sobre nós. Te agradecemos especialmente pela vida de Celeste, pela vida de Paloma. Que o Senhor dê a essas irmãs muitos anos de vida, muitos anos de gratidão, de alegria e de aniversários felizes para o Senhor. Que elas saibam dedicar a vida que elas têm ao Senhor, Pai. Te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos, de sabedoria, de gratidão. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo aqui e espalhado pela face da terra para todo sempre. Amém.